Bom, continuando a nossa sequência de revisão de estatística, agora eu vou falar o exercício, fazer o exercício 3 aqui. É recomendado para um adulto que se alimente a cada 3 horas. Veja na tabela abaixo a quantidade de refeições diárias de um grupo de pessoas. Então, desse grupo aqui, 5 pessoas afirmaram que tem uma refeição diária, tá? 5 pessoas afirmaram que tem uma refeição diária, 8 pessoas afirmaram que tem 2, 35 pessoas afirmaram que tem 3 e assim por diante, tá? Essa é a ideia aqui dessa tabelinha. A quantidade de refeições, para você ter certeza qual que é a variável, você tem que pensar assim, se eu estivesse fazendo esse formulário, tá? Qual que seria a minha pergunta? Quantas vezes você se alimenta por dia, né? Então, a quantidade de refeições é a variável, certo? E o que as pessoas responderam é a frequência. Então, se eu tivesse lá, que eu sempre digo, uma fila de pessoas que eu organizasse assim, as primeiras 5 pessoas da fila disseram que se alimentam uma vez. Então, eu coloco lá as primeiras 5 pessoas. As próximas 8 pessoas disseram que se alimentam 2 e assim por diante, tá? Então, eu iria colocando nessa ordem. Com isso, eu monto essa tabelinha de frequência aí, beleza? Muito bem. O que é para fazer? Encontrar as medidas de tendência central e dispersão. Então, eu quero média, quero moda, mediana e desvio padrão. Ok? Média, moda, mediana e desvio padrão. Nesse caso, nós temos dados agrupados sem intervalos de classe. Agrupados sem intervalos de classe. De classe. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou preencher aqui dentro da própria tabela mesmo, tá? Que facilita a nossa vida aqui. Vou fazer aqui a fórmula que nós vamos usar. Então, primeiro eu quero a média. A média é a mesma fórmula de dados agrupados. Somatória de f i x i é a média ponderada, tá? Divididos por n, pelo total de amostras. Ou somatória de f i, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Somatória de... primeiro vamos fazer aqui o f i x i. f i x i. Não sei se vai precisar de tudo isso, mas tudo bem. Deixa eu deixar um pouquinho maior essa tabela. Aí. Tá? f i x i. Então, eu vou fazer o produto dessa coluna aqui, essa coluna por essa coluna, tá? Fi vezes xi. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 2, 16. 35 vezes 3, 105. 15 vezes 4, 60. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 2, 12, tá? E embaixo aqui eu somo. Somatória de fi xi é a soma dessa coluna aí, que vai dar 213, ok? Agora, como eu vou ter que fazer já também as medidas de dispersão, então eu já vou fazer o desvio padrão aqui mesmo, tá? Da outra vez eu fiz pelo processo breve. Dados agrupados sem intervalo de classe não dá para usar o processo breve, tem que fazer por aqui, tá? Então, vamos lá. Fi xi ao quadrado, o que vai ser? Fi xi ao quadrado vai ser a coluna fi xi, que é essa daqui, vezes essa daqui de novo, tá? Vezes a xi de novo. Então, vai ficar 5 vezes 1, 5. 16 vezes 2, 32. 105 vezes 3, 315. 60 vezes 4, 240. 15 vezes 5, 75. 12 vezes 6, 72. Ok? Agora, eu somo todos esses dados aqui, eu tenho fi xi ao quadrado, tá? A soma de fi xi ao quadrado são todos esses valores aqui somados, que vai dar 739, tá? E como eu sei que eu vou precisar fazer a dispersão, a posição lá, mediana, então já vou calcular a frequência acumulada também, beleza? 5 é a primeira, 5 mais 8, 13. 13 mais 35, 48. 48 mais 15, 63. 63 mais 3, 69. 69 mais 2, 71.
certo? Então, a soma das frequências aqui, para ter dado 71. 68. Então, deixa eu ver onde que eu errei. 5 mais 8 mais 35, mais 13 mais 15. 5 mais 8, 13. 13 mais 35, 48. 48 mais 15, 63. 63 mais 3, 66, né, prof? 66. 66. 66 mais 2, 68. Muito bem, foi o que eu disse. 68. 68. Muito bem. Então, a soma das frequências é 68, ok? Aí, essa tabela aqui tá pronta para fazer todas as medidas agora, tá? A média, somatória de FI e XI divididos por somatória de FI. Então, vai ser 213 divididos por 68. 213 divididos por 68 vai dar 3,13. Então, em média, as pessoas se alimentam 3,13 ou 3 vezes por dia, né? A moda. A moda é aquela medida que aparece mais vezes. A resposta que mais apareceu aqui foi o 3, né? Porque 35 vezes o 3 foi citado, então a moda é 3. A mediana é aquela que está na metade. Então, primeiro tem que ver qual que é a metade. A metade de 68, vou fazer a somatória das frequências divididas por 2. A metade de 68 é 34, certo? Então, eu vou ver aqui na frequência acumulada aonde está o sujeito número 34, tá, ó. Até a primeira resposta foram 5, depois entrou mais 8, ficaram 13, depois entraram mais 35, ficou 48. Então, a mediana está nessa classe aqui, ó. Alguém que respondeu o que está aqui, ó. Todas as pessoas nessa classe, todas as pessoas aqui responderam a mesma coisa, que foi 3. Então, a mediana, não posso confundir, não tem como calcular. A mediana aqui é só por observação. A mediana é 3, tá? Por quê? Porque o sujeito número 34, que é o cara do meio aqui dessa pesquisa, respondeu que se alimentava 3 vezes por dia, ok? Então, média, moda, mediana, 3. Desvio padrão. Desvio padrão é raiz quadrada da somatória de FI XI ao quadrado sobre N menos somatória de FI XI sobre N ao quadrado. Ok? Então, desvio padrão vai ser FI XI ao quadrado, 739, divididos por N, que é 68. FI XI é 213, divididos por 68 ao quadrado. Então, vou fazer aqui. 739 divididos por 68. Opa, guardei na posição 1. 213 divididos por 68 ao quadrado, guardei na posição 2. Agora, eu vou fazer a diferença. RCL1, Enter, RCL2, menos. Agora, extraio a raiz disso aí, 1,03. Deixa eu colocar mais casas. 1,028, então, o desvio padrão é de 1,03. Ou seja, as pessoas se alimentam, em média, 3 vezes, com desvio padrão de 1. Ou seja, a maioria dos elementos se alimentam, das pessoas da amostra, se alimentam de 2 a 4 vezes por dia, tá? A média aqui é 3. Se você acrescentar um desvio padrão e tirar um desvio padrão, você tem a maioria dos dados, tá? Então, aqui, ó, 3 mais 1 e 3 menos 1 fica entre 2 e 4, tá? A maioria dos dados estão entre 2 e 4. Eu tenho aqui, aqui, ó, se você pegar só esses valores aqui, ó, da tabela, de 2 a 4, esse pedaço aqui, você tem a grande maioria das pessoas, ó, 8 mais 35 mais 15. 58 pessoas das 68 estão nesse pedaço de 2 a 4, então o desvio padrão tá perfeitamente coerente, certo? Então, temos aqui as respostas. A média, 3,13, a moda, 3 e a mediana também, e o desvio padrão, 1,03. Beleza?
Então, essa é a forma de cálculo para dados agrupados sem intervalo de classe, tá? Normalmente se usa em variáveis discretas, ok? Então, foi isso a revisão.